E se eu te dissesse que o Brasil já tem data para entrar em colapso? Depois de repetidos resultados negativos nas contas públicas, a situação tem ficado cada vez mais difícil para a nossa economia. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar, primeiro, como é que a gente chegou nessa lamentável situação. Segundo, tudo sobre o risco fiscal brasileiro que você precisa saber. E terceiro, como proteger o teu dinheiro e tomar boas decisões de investimentos em meio a esse cenário. Então deixa o dedo no like aqui do vídeo e comenta aqui qual você acha que vai ser a data do colapso, se é que isso é verdade. Vamos lá, começando pela linha do tempo de como a gente chegou a essa situação que a gente se encontra hoje. E tudo começa lá em 2008, na crise do subprime. Para contexto, o subprime eram empréstimos de baixíssima qualidade, feitos nos Estados Unidos, que isso aí explodiu e acabou arrastando para a lama verdadeiros gigantes de Wall Street. Entre eles, um banco chamado Bear Stearns. Foi vendido por uma fração do que ele valia, e o famoso Lehman Brothers, um nome que você já deve ter ouvido falar, que quebrou e espalhou ativos tóxicos por toda a economia. O Banco Central americano, inclusive, teve que injetar bilhões de dólares para estancar a sangria do sistema. Na época, no Brasil, essa crise foi categorizada como um tsunami internacional, mas como uma marolinha aqui para nossa economia. E sendo justo, num primeiro momento, até que o Brasil resistiu bem, mas depois, é claro, o impacto chegou, em especial pela queda na demanda global e também pela retração do crédito. Foi nessa época que o governo começou a adotar algumas medidas, como redução de impostos para alguns setores específicos, congelamento do preço do petróleo e também subsídio para tarifas de energia. Ou seja, o Estado começou a se meter na economia. Pela parte de redução de impostos, eu acredito que devia reduzir para todo mundo. Enfim, ali nascia um problema que quase uma década depois iria explodir. Inclusive, foi nesse momento que nasceu um dos maiores pesadelos econômicos brasileiros, a tão temida nova matriz econômica, modelo instituído pela presidente Dilma, em que basicamente a ideia era forçar o crescimento com juros baixos na canetada, incentivos fiscais para alguns setores e controle de preço, em especial dos combustíveis e de energia. E você não precisa ser um gênio da economia para entender que controle de preço, taxa de juros artificialmente baixa na canetada, elas são medidas que no curtíssimo prazo elas dão certo, elas aumentam ali o PIB, elas empurram com a barriga o problema, mas que no médio prazo isso, é claro, se torna um desastre econômico. O que a gente viu foi a pior recessão da nossa história. Quedas de 3,8% do PIB em 2015 e 3,6% em 2016. Um recuo acumulado de mais de 7% em 2 anos. Algo que a gente só tinha visto lá em 1930. E o desemprego, mesmo medido do jeito que ele é medido, saltou de 7,4% para mais de 12%. Isso tudo em meio à eclosão de vários esquemas gigantescos de corrupção, cujo fim da história todo mundo sabe. A presidente Dilma sofreu um impeachment e a administração do país passou por seu vice, o Michel Temer. E aqui tem uma teoria que eu tenho em particular, que independentemente do tamanho dos esquemas de corrupção, independentemente dos absurdos que a gente vê em esferas maiores de poder, a conta só chega para os políticos quando é a economia que sofre. Porque é aí que o povo se revolta, é aí que vai todo mundo pra rua, é aí que todo mundo quer troca. E do meu ponto de vista, talvez um pouco cético, foi a economia que matou ali o governo Dilma e colocou o Temer. Enfim, o fato é que a gente segue sofrendo os efeitos daquelas atrapalhadas até os dias de hoje. Isso que eu nem tô falando do próximo baque econômico que a gente sofreu, que o mundo inteiro sofreu, que foi a pandemia. A pandemia, ela acabou piorando as coisas aqui. Naquele momento, o Brasil acabou seguindo o roteiro do mundo inteiro, aumentando seu endividamento para tentar conter o vírus e as consequências econômicas do lockdown, o fato de ficar todo mundo em casa, que era o que era necessário para conter ali aquele vírus. Foram 524 bilhões de gastos extraordinários em 2020 e 103 bilhões em 2021. O déficit primário foi de 10% do PIB e a dívida bruta saltou para 88,6% naquele momento. Aí, com o fim da pandemia, veio também uma inflação mais alta e para conter essa inflação mais alta, o Banco Central usou o seu remédio de gosto amargo, ou de efeitos colaterais amargos, que é a taxa de juros. Ele aumentou bastante a taxa de juros, que chegou a 13,75% em 2023, depois caiu um pouco e voltou a crescer até bater os 15% ao ano que a gente vê atualmente, inclusive maior do que no auge do governo Dilma. E essa taxa continua lá em cima por conta do grande problema fiscal que a gente está enfrentando
hoje. E aqui acho legal fazer um exercício de imaginação contigo. Guardadas as devidas proporções, imagina aí que a tua renda familiar é de cerca de 10 mil reais por mês, porém 9.200 reais todos os meses já estão comprometidos com contas que você é obrigado a pagar por lei, ou para viver uma vida minimamente digna, né? Que é aluguel, plano de saúde da tua família, dos teus filhos, também de educação e por aí vai. E aí só sobra 800 reais por mês para comida, luz, transporte, enfim, reformas da tua casa. Grosso modo, a gente está falando aqui de um cenário em que você tem 92% da tua renda familiar já comprometida de antemão para coisas que tu tem que pagar. E sobra ali 8% para você escolher onde gastar. Parece uma realidade complicada, mas esse é o Brasil hoje. Quase 1 trilhão de reais somente para a Previdência. Quase 600 bi para obrigações previstas na Constituição e mais 380 bi somente com gastos de pessoal. O Brasil, ele perdeu a capacidade de gerar superávit primário, quando sobra dinheiro antes do pagamento dos juros. E isso vem desde o governo Dilma. Em 2025, o governo fechou com um déficit primário de 61,7 bi. Um aumento de quase 33% em relação a 2024. Ou seja, nem adianta jogar a conta para os outros governos, sem contar o custo da nossa dívida. Em 2025, ela representava quase 80% do PIB, ou seja, 80% de toda a riqueza que a gente gera anualmente. Não para por aí, né? Essa dívida cresceu em 2025, bateu 9 tri e pode chegar a 10 tri já nesse ano. Para você ter uma noção, os gastos somente com juros da dívida já quase alcançam 1 trilhão por ano, com fontes falando de valores até superior ao custo de 1 trilhão por ano. É quase 8% do PIB somente em juros da dívida, que foi feita e vem crescendo. Por quê? Porque o nosso governo não tem a capacidade, nem a boa vontade aparentemente, de gastar menos do que arrecada, mesmo batendo recordes atrás de recordes de arrecadação. É um ciclo vicioso, onde a dívida sobe porque o juro é alto, só que o juro é alto porque o mercado tem medo da dívida e a dívida não para de crescer porque o governo gasta mais do que arrecada. E aí você pode estar se perguntando, beleza, Amir, eu entendi, a situação não é tão boa, mas aí, o que dá para fazer para resolver isso? Bom, aqui eu vejo 3 opções, sendo todas elas amargas para o governo e principalmente para nós contribuintes, que no final das contas sempre pagamos as contas. Primeiro é aumentar ainda mais a arrecadação, ter mais impostos, como por exemplo a tentativa do governo de elevar o IOF e outras taxas. Não preciso nem falar que o problema é que esse é o caminho que o governo está seguindo ano após ano e está todo mundo sufocado de tanto imposto. Tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, só em 2024 ela representava 32% do PIB, o maior nível em 20 anos. Então essa é uma opção que não tem tanta saída. Aliás, é a opção que o governo vem optando nos últimos anos e o resultado está aí, todo mundo esgoelado com tanto imposto. A segunda opção é, adivinha? Aumentar a dívida. Quer dizer, se eu gasto mais do que eu arrecado, eu tenho que me endividar mais para continuar gastando mais do que eu arrecado. O Tesouro prevê que a dívida bruta atingirá 83% do PIB em 2026, ano passar de 10 trilhões. É uma opção? É, mas não é a melhor delas e é aquela opção de curto prazo. Tu não resolve o problema, tu apenas empurra ele com a barriga. Até porque aumentar a dívida significa aumentar o pagamento de juros sobre a dívida. Já mostrei que a gente está pagando quase 1 tri por ano. Aí antes de falar a terceira opção, eu sei que alguns pensam que é auditar a dívida. Vamos fazer uma auditoria na dívida, vamos parar de enriquecer os banqueiros. Sei que para quem tem ali 17, 18 anos, passou numa federal, com um viés um pouco mais de esquerda, essa parece uma opção muito legítima. Eu sei porque eu cursei uma federal. Falava muito da auditoria da dívida pública. Na prática, isso é dar um calote em quem compra os títulos públicos do governo. E o que acontece se a gente segue esse caminho? Ninguém mais vai aceitar receber apenas 15% de juros. Por quê? Porque corre o risco de vir uma auditoria e indicar que o governo não deva pagar seus compromissos, não deva honrar os seus compromissos. Nesse caso, a taxa de juros teria que crescer ainda mais para convencer alguém a investir aqui. Isso só pioraria tudo que eu mostrei. Então essa não é uma opção. Se você é um jovem dinâmico e está aqui assistindo o vídeo, quer essa ideia, isso não é produtivo. Então a terceira opção, e a mais óbvia, é a opção de você reduzir as despesas. Só que existe um gigantesco desinteresse político em fazer isso. Porque políticos, independentemente da vertente, eles buscam se perpetuar no poder. Nenhum interesse em reduzir as despesas, em reduzir o tamanho dos gabinetes, em reduzir os benefícios para toda a classe política. E fora isso, tem ainda um outro perigo que eu falei no início desse vídeo, que é que 92% das despesas primárias são obrigatórias, ou seja, o governo não tem muito espaço para manobra não, a não ser que mude a Constituição. Esse gráfico que você está vendo é
interessante e triste. Ele mostra a composição do orçamento federal executado em 2021. Há 5 anos, tínhamos quase 70% do orçamento destinado para dívida mais previdência. E aqui que entra o tal colapso do Brasil que eu falei e que leva título a esse vídeo. Com a dívida alcançando quase 80% do PIB, algumas consequências começam a aparecer. Projeções do Tesouro mostram que, se mantendo no ritmo atual, nossa dívida poderia bater 90% do PIB em 2035. Porém, a realidade é assustadora num prazo ainda mais curto. O ano do colapso é 2027. Isso não sou eu, Ramiro, do Clube do Valor, que está falando, fazendo uma previsão macroeconômica. É o próprio governo e o Tesouro Público, que fala aí já em risco de paralisia. Porque é simples, 2027 é o ano que as despesas obrigatórias vão consumir todo o orçamento público do Brasil, com várias fontes já citando 2027 como o ano em que serviços públicos básicos podem simplesmente colapsar. Imobilizada pelo custo astronômico da dívida e pelo engessamento causado nas despesas obrigatórias que explodiram nas últimas décadas, no fim isso significaria a paralisação da nossa economia como um todo. Nada for feito, em 2027 o governo vai ter zero espaço para investimentos em infraestrutura, moradia, saneamento, até coisas básicas, né, como faltar dinheiro para a luz dos ministérios, emissão de passaportes, bolsa de estudo. A solução, muitos dizem que é fazer um ajuste fiscal de até 4% do PIB, mais de 400 bilhões de reais já no começo de 2027. Independentemente do que aconteça, o próximo presidente tem uma bomba fiscal nas mãos para desarmar e eles sabem disso. Eu sei que esse tipo de notícia, esse tipo de análise pode te deixar de cabelo em pé, pode te fazer pensar, poxa, o Brasil nunca vai para frente, mas aqui eu preciso te tranquilizar, pelo menos em relação aos teus investimentos, e fazer com que a gente enxergue a floresta e não só as árvores. E o fato é, a situação é óbvio que não é boa, mas se tu for analisar os últimos 40 anos, a gente já viveu coisas muito, mas muito piores aqui no Brasil. A gente viveu o período da hiperinflação, o período de ditadura militar. A gente teve que lidar com diversas tentativas de planos econômicos para segurar a inflação, a maioria delas fracassadas até o plano real. Depois disso, teve a crise da Ásia ali no final dos anos 90, a bolha.com no início dos anos 2000, a crise do subprime. Enfim, a gente já viveu coisas que, na época, pareciam muito piores que a situação atual e de fato eram. E aos trancos e barrancos a gente vai para frente. Porque volta e meia chega alguém e faz as reformas. O último que fez mais reformas foi o Temer, que todo mundo odiava, mas ele herdou lá o cargo de presidente e aproveitou para fazer reforma trabalhista e acabar com alguns abusos que existiam. Reforma da Previdência, jogou o problema para o futuro, em breve a gente vai ter que fazer outra. Então existem sim espaços para reformas. E quando a gente fala de como lidar com seus investimentos, eu vou te falar que nada do que eu contei aqui importa na hora de tomar uma decisão, porque tudo que eu tô te mostrando já esteve nos preços. Tudo que eu tô te mostrando aqui, as pessoas já sabiam há um ano. E adivinha quem mais rendeu nesse ano? Foi a Bolsa de Valores. Por quê? Porque estava no preço, a bolsa estava muito descontada, bastou vir um pouquinho de fluxo estrangeiro e pum, ela viu pra caramba. E aqui entra a bandeira que eu defendo no Clube do Valor, que é não importa o que aconteça, você precisa sistematizar as suas estratégias de investimento e as suas decisões de investimento. E quem é clubista sabe, aquela coisa, o primeiro passo, o mais importante, é definir quanto por cento da tua carteira de longo prazo você vai investir em cada classe de ativo, renda fixa, renda variável, e por aí. Isso aí explica mais de 90% do resultado da carteira como um todo. Aqui entra o segundo passo, que é garantir uma boa diversificação. Quando a gente fala de investimentos, confiar demais na nossa capacidade de entender qual vai ser a classe de ativos que mais vai render, é a receita para o erro. Geralmente, inclusive, o retorno do investidor médio é menor do que o retorno do índice em todas as janelas temporais. Na maioria das vezes, você até pode ficar frustrado de ganhar menos do que uma classe de ativos que mais se valorizou, mas no longo prazo, a carteira diversificada ganha. E eu posso te explicar o porquê. Diversificar ajuda no aumento da eficiência da carteira e na diminuição da sua volatilidade. E é somente numa carteira diversificada que tu consegue fazer o rebalanceamento, que é o processo de olhar para como é que está a tua carteira agora, comparar com a tua alocação-alvo e fazer compras de ativos que estejam com peso inferior ao alvo. A falta de rebalanceamento pode até prejudicar a tua carteira, aumentando a exposição em ativos, jogando contra o teu perfil e a tua macroalocação. A carteira rebalanceada sistematicamente sempre vai tender a ganhar mais dinheiro no longo prazo. E aí o que a gente defende aqui é que, independentemente do que aconteça no Brasil ou no mundo, são essas três coisinhas que tem que guiar as suas decisões: a tua alocação, a tua diversificação e o processo de rebalanceamento. E nosso principal trabalho aqui no Clube do Valor, cuidando de 6 bilhões de patrimônio dos nossos clientes, é ajudar eles a não cometerem erros,
a não olharem notícias como essa, dizendo que o Brasil tem data para colapsar e tomarem más decisões, e vender na baixa e buscar comprar na alta, que muitas vezes sem alguém te aconselhando, alguém próximo, é o que acaba sendo feito. Então, posto tudo isso, sim, o Brasil tem data para colapsar e é em 2027, se nada for feito. E quem diz isso é o próprio governo e o próprio Tesouro, o guardião da dívida pública. Mas isso não significa que você deva mudar a forma com que você investe. E se você quiser que a gente analise como você está investindo, entenda o que está legal, o que dá para melhorar e te proponha uma forma de investir seguindo uma estratégia muito clara, recomendo muito que você faça uma sessão de consultoria gratuita apertando nesse botão aqui, beleza? Caras, isso, grande abraço e até mais.